Agora, para a nossa terceira palestrante, é a senhora Glacidalva César Araújo de Andrade. Glacidalva é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. Atuou como coordenadora do Comitê de Responsabilidade Social, representante do Comitê do Gênero, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente de gerente da assessoria de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, e Eficiência Energética da Eletrobras, distribuição de Roraima. Desde 2014, atua como gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da Eletrobras, distribuição de Roraima. Bem-vinda, Glacidalva. Bom dia a todos e todas. Vamos subir um pouquinho o mapa do Brasil. Vamos para o extremo norte. Meu nome é Glacidalva Andrade. É Glacidalva mesmo. Se colocar no Google, entre aspas, só vai aparecer eu. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo aqui a presença do diretor-presidente da Eletrobras Roraima, Dr. Anselmo de Santana Brasil, grande incentivador, fomentador de projetos visando a preservação do meio ambiente. Pessoa totalmente responsável pelo fato de a gente ter encontrado o Instituto Chico Mendes e estar aqui hoje. Aos meus colegas que são gerentes da área de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética dos estados de Alagoas, de Rondônia, que estão aqui presentes, que também são empresas premiadas, né? Já tiveram cases anteriores, e que nós trabalhamos em grupo, isso nos fortalece. Agradecemos a presença também da professora Maria Regina, ela é uma grande mentora de programas de educação ambiental, né? Fez parte do desenvolvimento de uma metodologia específica para se trabalhar energia elétrica e meio ambiente e que tem sido adotado nas empresas de distribuição da Eletrobras. Tá bom? Eu gostaria de cumprimentar todos com uma frase de um poeta, de uma música que tem em Roraima, que diz o seguinte: correm mitos no vento, terra de Macunaíma, voa o meu pensamento sobre o céu de Roraima. O que as pessoas de Roraima sempre pedem para a gente dizer é que não é Roraima, gente, é Roraima, tá? É terra de Macunaíma, tá certo? Roraima na língua indígena, né? E agora a gente subiu o mapa mesmo, estamos no norte, agora a gente está com os índios, né? Está ali Amazonas, Roraima. Ela significa, vem de uma palavra rorro, ou rorra, que significa verde, e ima, que é serra. Então, a palavra Roraima, ela, na língua indígena, fala de serra verde. Né? Então, é a paisagem característica do extremo norte, são as serras. E tem os mitos do vento da terra de Macunaíma, que sobre essas serras existem ventos especiais lá. É muito interessante conhecer a cultura e a história de Roraima. Tá certo? Vamos conhecer um pouquinho da Eletrobras Distribuição. Nossa, não estou conseguindo ler. Mas, estão conseguindo ler daí? Não, né? Então, eu vou ter que me lembrar do que está escrito. Mas a Eletrobras Roraima é uma empresa de economia mista, administração indireta do governo federal, concessionária de energia elétrica, atualmente distribuidora de energia elétrica. No estado de Roraima, o estado agora em si, ele tem 224.301 quilômetros quadrados e uma população total de 514.229 habitantes. Isso, para quem calcula a densidade demográfica, já sabe que é o quê? Muita terra e pouca gente. Cerca de 60% da área de Roraima é terra indígena, já determinada pelo STF como Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Então, existem limitações para atuação, inclusive de investimentos nessas áreas que são de preservação. Tá? Esses são os dados do IBGE de 2015. O mercado que a Eletrobras de Distribuição Roraima atende é um mercado de 162 mil consumidores, 163 mil consumidores. Antigamente, a Eletrobras distribuía energia apenas na capital. A partir de 2017, passou a cuidar de todo o estado de Roraima. Então, é um mercado de 162 mil consumidores. Desses 162 mil, 130 mil são residências. Então, é o estado que nós temos o quê? Pouca indústria e pouco comércio. Basicamente, é a população, tá? Esses números a gente vai guardando aí para a gente chegar aí no ambiente. Próximo. Da energia em Roraima,
Alguém aqui já tem assistido o Jornal Nacional ultimamente, tem visto Roraima por aí sobre energia, né? Então, vamos lá. Roraima é o único sistema isolado que tem de energia no país. Não está ligado ao sistema das geradoras do Brasil, ao SIM. Então, nós temos uma energia elétrica, em parte, importada. A energia elétrica, para abastecer o estado de Roraima, ela vem da Venezuela, de um complexo de hidroelétricas da Venezuela. A Venezuela não é um país, nesse momento, que tenha, assim, algumas regularidades. Então, se a gente tem parte da energia que vem da Venezuela, possivelmente a gente tem algum problema de receber essa energia com qualidade, né? É uma coisa que é exógena a nosso desejo, faz parte do que acontece lá. Então, às vezes, uma falta de uma manutenção corretiva no complexo que nos abastece, nós podemos ter um problema de falta de energia no estado de Roraima, certo? E agora, além de ter problemas com energia, nós temos agora uma migração enorme de venezuelanos no estado de Roraima. Então, a Venezuela nos afeta. Nós estamos ali diretamente na fronteira da Venezuela com a Guiana Inglesa. Nesse momento, a Venezuela afeta bastante o estado de Roraima. Tá? Então, essa energia que vem, ela vem de um complexo de hidroelétricas e é uma energia limpa, renovável. Só que 15% da energia que a gente distribui, ela precisa ser gerada. E, nesse momento, ainda é gerada através de termoelétricas. Por quê? A Venezuela, em 2014, diminuiu a quantidade de fornecimento de energia. Então, tem muita pessoa consumindo energia e quem está mandando diminuiu. Como é que a gente vai fazer? Então, tinha que ter uma solução. Uma solução mais rápida naquele momento era a instalação de parques térmicos. E usinas termoelétricas fazem o quê? Queimam óleo e combustível. Tá? Pelo menos 15%. Tá? Porque era a forma mais eficiente e mais rápida disso acontecer, naquele momento. Então, em Boa Vista, na capital, onde se concentra o maior número de pessoas, existem 3 usinas termoelétricas. Na capital, existem algumas áreas indígenas, mas não tem usinas termoelétricas nessas áreas. A capacidade desse parque térmico na capital, se ele atuar, é de consumo de 52 milhões de litros de combustível por ano, de queima de combustível. Isso não é uma coisa legal. Então, quanto menos a gente ligar esse parque térmico, é melhor. Né? Porque é um custo também muito alto. Né? E esse transporte de combustível todo é feito via terrestre. Agora, no interior do estado. No interior do estado, nós temos 77 usinas termoelétricas. Só que essas usinas termoelétricas, elas são pequenos geradores, para atender pequenas comunidades. Então, às vezes, tem um grupozinho de gerador, às vezes semelhante que alguém tem numa fazenda, uma coisa pequena. São 32 usinas em comunidades indígenas. Nessas pequenas comunidades, tem os pequenos geradores, e o nosso papel é levar esse óleo combustível até lá, para que eles não fiquem sem energia elétrica. Esse transporte também é feito por via terrestre e fluvial. Esse aqui é um cenário. O roteiro da apresentação, a gente precisava nos contextualizar e chegar até o projeto que nós desenvolvemos. Então, qual é o problema? Qual era o desafio? Não é? Então, o desafio que nós tínhamos é que nesse estado, que já vem de origem do nome de Serra Verde, era tentar mantê-lo verde. Não é isso? Tentar mantê-lo verde. Do ponto de vista da regulação do setor elétrico, eu não sei se todos conhecem, mas 1% de toda a receita de uma prestadora de energia precisa ser revertido à sociedade em projetos que ajudem essa sociedade a conviver com essa energia de forma segura e de forma consciente. Então, no bojo nosso regulatório, nós já precisamos fazer alguma coisa. Agora, o desenho de como esse recurso deve ser investido, que é a coisa muito interessante. Quanto mais próximo da realidade tiver e quanto mais benefício tiver para a comunidade e para todas as partes com que a empresa se relaciona, melhor, certo? Então, nós desenvolvemos esse projeto. A próxima. Esse é um projeto de eficiência energética. Esse projeto a gente desenvolveu primeiro uma identidade visual adequada e que vem trazendo essa questão ambiental do estado de Roraima. O nome dele é Energia para Novos Tempos e a gente tem como mote aí educar para preservar o meio ambiente. Então, a gente precisava fazer o seguinte: se todo mundo ficar consumindo muito energia, a gente vai ter que queimar muito óleo combustível ainda. Por
Por quê? Aí a gente fala em energia solar. A gente o próximo passo, a energia solar, mas isso é mais lento para o momento de emergência. Então, eu preciso migrar desse formato para o outro. Então, eu preciso ter planejamento e tempo para que se possa alterar essa matriz, né, por uma energia mais limpa. Nesse projeto, nós adotamos essa frase do Paulo Freire, que diz que educar é impregnar de sentido o que nós fazemos a cada instante. Toda a filosofia, o fio condutor desse projeto era trazer essa consciência da realidade. A gente costuma dizer que a gente só percebe a energia quando o quê? Quando ela falta. Se isso aqui apagasse tudo agora, a gente ia falar assim, cadê a energia? A gente usa tão cotidianamente, com tanta facilidade, que a gente não percebe isso. Então, o fio condutor do projeto, essa filosofia, era trazer para a comunidade, para as escolas, o sentido. Toda vez que alguém fosse acender uma lâmpada, ela pudesse estar consciente daquele seu ato, considerando o meio ambiente. Isso é um negócio meio difícil, meio complexo. Mas todas as ações do projeto foram desenvolvidas, todo o material foi desenvolvido para trazer o mais próximo da realidade possível para professores, alunos e escolas. Pode seguir. Então, esse projeto, ele tinha, isso é um resumo, ele trabalhava a formação de uma cultura de conservação e uso racional de energia no público escolar, em comunidades, a formação e capacitação de professores na metodologia Procel, a natureza da paisagem, aí que foi a nossa querida professora Regina fez parte, um material muito bom, já está atualizado, né? É muito eficiente, por quê? A gente não vai para a escola falar de energia igual a gente fala dentro da empresa. A gente usa linguagem diferente. Falar de energia é uma coisa muito técnica. A gente fala de grandeza, de gigajoule, de watts, de quilowatts, hora. Então, nós queremos ser entendidos nas escolas. A gente não quer dar aula, não é no nível acadêmico. As pessoas precisam entender o que aquilo faz sentido para a vida dela, mesmo que ela não saiba que nome é aquilo, que é watt, se é gigajoule, se é megawatt-horas, tá? Então, esse material didático é uma forma de falar adequadamente à série escolar. O projeto trabalhou o ensino fundamental, crianças do 1º ao 9º ano. Então, esse material ele tem um livro para crianças do 1º ano para falar sobre a economia de energia e a sua relação com o meio ambiente para aquela criança naquela idade, né? E a outra diferencial é que a gente capacitou o professor e o professor fazia um plano de desenvolvimento conforme a sua série, nos apresentava esse plano. Mas não era só isso. Tinha que haver economia de energia de fato. Esse foi o grande desafio. Professor, a gente vai conversar sobre energia, a gente tem um material, a gente tem toda uma ferramenta, mas a gente precisa sair lá no fim desse projeto e ter, de fato, energia economizada na casa do professor, na casa dos alunos e no prédio escolar. Certo? Ou seja, é quando a gente pega o conhecimento e o que a gente faz com o conhecimento? Ele tem que transformar. Então, esse foi o grande desafio do projeto. E aí, para que isso pudesse acontecer, porque a gente chega na escola e o professor faz o seguinte, lá vem mais um projeto. A gente tem 208 dias letivos de aula, uma carga horária, um monte de coisa para fazer, lá vem mais outro projeto. Então, a gente estabeleceu uma adesão incentivada, ou seja, você não é obrigado a economizar energia, você vai ser atendido pelo projeto. Mas, se você economizar, você também vai ganhar. Então, a escola ganhava, o professor ganhava e o aluno ganhava. Ganha o quê? Tinha medalha, tinha squeeze, mas tinha o seguinte, o professor também ganhava um ultrabook, um data show, o aluno uma TV de LED de 55 polegadas e um console, um videogame para jogar com sua família, e juntos eles iam conhecer a maior usina geradora de energia do mundo. Sabe qual é? Não é Três Gargantas, não, Itaipu Binacional. E aí, a ideia era fazer um caminho de volta. Ao invés de vir no nascedouro da energia até o ponto onde você liga o interruptor, era trazer quem está no ponto e conhecer o nascedouro da energia, que era uma usina hidroelétrica, para conhecer o impacto ambiental e o volume de investimentos, para que aquela energia pudesse chegar naquela casa e ser usada assim, tranquilamente, sem muito cuidado, né? Então, isso foi um incentivo muito grande, a possibilidade de conhecer uma usina hidrelétrica, Itaipu Binacional, e todos os projetos que eles têm lá também, que são maravilhosos, né? Nós trabalhamos em 2017, 56 escolas.
13% dessas escolas eram particulares, escolas privadas, e 87% públicas. Essa estratificação de escolas foi um aprendizado para a gente. É muito comum as empresas fazerem projeto em escolas públicas. As escolas públicas já esperam os projetos. Mas a gente quis trabalhar simultaneamente escolas públicas e privadas para a gente conhecer a percepção que o público tinha dessa temática e a capacidade de fazer essa transformação. E foi um aprendizado grandioso para nós, enorme. Como a adesão à economia de energia era incentivada, você podia participar ou não. Então, nós tivemos em escolas privadas, pegamos maiores escolas, onde o perfil socioeconômico das crianças era bem maior. Então, eram escolas do SESI, do SESC, da Rede Objetivo, eram escolas muito populosas e com de crianças que vinham de famílias com maior poder aquisitivo. Então, nós tivemos crianças que falaram para a professora, olha, eu não quero participar disso aí, porque a minha mãe e meu pai têm dinheiro para pagar a conta de energia, eu não preciso estar preocupada em economizar. Nós ouvimos isso de crianças em escolas particulares. Mas nós ouvimos também um avô que chegou para a equipe da empresa que a gente contratou e falou assim, o que vocês estão falando de energia para as crianças na escola? Por quê? Não, porque o meu neto não pode ver uma luz acesa, que ele pega uma cadeira, encosta na parede, sobe e fala assim, não tem ninguém no ambiente, vamos apagar a luz. Nós encontramos isso. Mais um pouquinho. E aí o seguinte, no primeiro semestre nós trabalhamos escolas particulares. E nós fizemos o acompanhamento do consumo mensal da energia naquelas casas. No primeiro semestre das escolas privadas, nós acompanhamos 120 unidades consumidoras. 3 meses antes de começar o projeto, depois que o projeto começou, 3 meses depois, como que se comportou esse consumo. Das 120 casas que nós acompanhamos o consumo, 78 casas obtiveram, de fato, economia de energia. Mais de 50% desse público economizou, de fato, energia nas suas casas. A média de energia economizada foi de 11,5% de economia de energia. Isso depois nos trouxe um aprendizado. Onde estão as maiores cargas instaladas, onde as pessoas têm mais equipamentos elétricos, onde existe mais possibilidade de economizar energia. Porque a gente tem criança que tem 5 ar-condicionados em casa, uma televisão por pessoa, tudo elétrico, e essas pessoas economizaram, de fato, energia. E a ideia não é desligar e deixar de usar, e não podia fazer nenhuma intervenção na casa. Tinha que mudar o quê? O comportamento. Se o ar-condicionado, a gente mora num lugar muito quente, se o ar-condicionado está sempre no 18, tem que usar a temperatura conforto, vamos para o 23, isso é só para nos trazer um conforto. A gente não quer fazer uma alteração climática aqui utilizando esses equipamentos, né? Então, é só mudar a forma de usar, não é desligar, jogar fora, nem fazer nem alteração, comportamento. Agora, vamos ver o que foi que aconteceu nas escolas públicas. Nas escolas públicas, nós fizemos um acompanhamento de 1.302 unidades consumidoras, 1.302 casas que nós estávamos acompanhando o consumo de energia. Dessas 1.302 casas, em 204, teve economia de energia. Nós temos um número baixo para a quantidade de casas, certo? Isso também foi um foco de um aprendizado nosso. Mas nas 204 casas que, de fato, economizaram energia, tiveram uma média de economia de 8%. E aí a gente começou a sair em campo e conhecer essas casas e como que acontece a economia de energia numa casa, através de um processo educativo de crianças, todas na mesma série, na mesma faixa de idade. A diferença era o seu nível econômico, certo? Então, como é que isso acontece? Também foi uma reflexão. Essas ações, elas foram divulgadas pela mídia, né? Bastante, juntamente com outras questões. As pessoas tinham muita preocupação de não ter energia, como é que vai ter energia, e nós fizemos o seguinte: desde a capacitação, nós trouxemos o professor, trabalhamos com ele a metodologia e nós abrimos o parque térmico. Olha aqui. Essa energia que vocês estão com medo de faltar, ela vem disso aqui. Então, nós temos o parque térmico com uma capacidade grandiosa de 140 megawatts hora. E
Inclusive, é a usina mais moderna do país, não é isso, presidente? Mais moderna do país, com 44 máquinas geradoras, cada máquina com capacidade de gerar energia para um município de quantas pessoas? De 20 mil, 40 mil habitantes. E são as máquinas, hoje, que se tem, todas são importadas dos Estados Unidos, são as menos poluentes que existem hoje. Mas ainda são poluentes. E aí nós fizemos o seguinte, abrimos o parque térmico, chamamos os professores e falamos assim, está aqui, essa energia, parte da energia, ela vem daqui. E aí o professor faz o quê? Isso aqui queima óleo combustível. E aí nós temos, do lado do parque térmico, que, quando você vai fazer um empreendimento, todo mundo sabe que empreendimentos que têm impacto ambiental, você tem que fazer um estudo, né, de impacto ambiental, fazer um planejamento e tem uma compensação ambiental. Essa compensação ela pode ser, ou você paga uma multa enorme, milionária, ou então você desenvolve algumas ações. Então, nós temos um viveiro, como tem outros projetos aqui muito bonitos, também apresentados anteriormente, que tem a trilha ecológica feita em parceria com os órgãos ambientais de Roraima, de forma a demonstrar que, por conta da necessidade que a gente tinha de energia, a gente teve que fazer esse parque térmico, mas a gente também trabalha nessa compensação. Então, o nosso viveiro hoje, ele tem uma capacidade de 3 mil mudas todos os meses. Essas mudas foram distribuídas no projeto, e essas mudas, elas tanto serviram para conexão das crianças com o impacto ambiental que aquela energia, na situação de Roraima, para existir, tem, e o que ela pode fazer. Aqui nós temos algumas ações que são os alunos visitando o viveiro. Os alunos participavam do projeto para economizar energia, as escolas pegavam os ônibus e levavam para conhecer o parque térmico, né? Está faltando 5 minutos, que bom. O parque térmico. Acho que tem uma transparência antes dessa, que aqui são, não, antes, acho que volta. As crianças não conheciam aqui é dentro do parque térmico, conhecendo, não está boa a imagem, mas ali são as máquinas geradoras de energia, essas enormes, né? São 44 máquinas dela, o centro de controle. Silvia, por favor, o próximo. As crianças visitando o viveiro recebiam as mudas nos tubetes plantados nas escolas, nas suas casas, tá? E, vamos lá, e aí depois foram os vencedores do projeto, foram conhecer o CEPEL, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, conhecer as tecnologias que são empregadas para que essa energia chegue na casa das pessoas, e fomos conhecer o Ecomuseu, o Refúgio Ecológico e a usina de Itaipu Binacional. Mas, Silvia, eu vou mostrar um videozinho, já que eu tenho 5 minutos, meu colega ficou controlando esse tempo, que são depoimentos. Costuma-se dizer que em PowerPoint a gente bota qualquer coisa, né? A gente escreve aí, bota uma foto. Mas eu gostaria de trazer esses depoimentos. Depoimento de uma professora que foi capacitada e depoimento dos alunos que foram os vencedores desse primeiro ano do projeto. Rosimeire, como é que foi essa visita aqui à Termoelétrica de Monte Cristo e conhecer esse viveiro e a trilha ecológica? Olha, foi bastante produtivo, porque nós que somos moradores, residentes, digamos, recebemos a energia, mas não sabemos como ela está sendo cuidada, gerada a preocupação que vocês têm com o meio ambiente. Até então a gente pensa que a energia só destrói o meio ambiente, né? Então foi bastante proveitosa, vou saber o que passar para o meu aluno e para alguém mais que me perguntar e que eu falar, né? Que eu estive aqui, visitei, então para mim foi 10. O próximo fala dessa professora. Essa professora foi daquelas que, quando a concessionária de energia chegou para capacitar, é o seguinte: vocês vendem energia cara, vocês cortam energia, eu não gosto de vocês inventaram esse projeto aí para me botar no meio, mas eu não estou muito afim disso. Então, antes dela visitar isso aí, era ensinando a metodologia e ela questionando. Quando terminou tudo, a gente perguntou: alguém quer falar sobre o que foi isso? Aí ela falou: eu quero falar. Agora, a segunda fala dela. Do que foi falado aqui hoje? Primeiro, volta. Qual foi a informação mais surpreendente para você nessa visita? Primeiro, não foi só uma, mas primeiro de todos foi a preocupação com o meio ambiente, né? De vocês, porque eu tinha vocês como os vilões do meio ambiente. E segundo, é saber que a gente não vai ficar no escuro caso aconteça da Venezuela desligar, né? Com o Brasil, com a Roraima, né? Então aqui, como o João, não foi? Ele deixou bem claro que aqui a gente já consegue manter sem a energia da Venezuela. Então, para mim, foi uma informação muito importante.
Pronto, esse é o depoimento da professora. Eu tenho 3 minutos, dá para passar o vídeo dos alunos que foram ganhadores? Dá isso? Pode ser? Depoimento deles, né? Sou Raquel Moreira, trabalhei no 3º ano D com o projeto da Eletrobras sobre os tipos de energia e assim foi um projeto gratificante para mim e para os meus alunos, porque eu pude aprender como economizar. Na minha casa eu usava lâmpada fluorescente, mudei para LED, vi que o consumo da minha energia baixou. Eu pude trabalhar com os meus filhos também, a questão do consumo. Os meus alunos, os pais dos meus alunos vinham e falavam comigo: professora, como é que está bom esse projeto? E assim, foi gratificante. Nós fizemos as maquetes e os meninos puderam aprender, os meninos botaram na prática tudo que nós trabalhamos em sala. Trabalhei o livro com eles, o livro da energia, e aí mostrando para eles que nós também podemos fazer um mundo melhor se a gente puder economizar um pouco mais. E assim que nós conseguimos fazer um projeto maravilhoso em sala. Bom dia, meu nome é Eduarda, eu estudo no SESC e eu fiz parte do projeto da Eletrobras. E eu trouxe um caderninho que a minha professora me deu, que foi o projeto da Eletrobras que trouxe para a minha turma, e aí a professora incentivou a gente. E aí eu trouxe esse caderno para casa e preenchi ele. Ele mostrava que era pra gente, não era pra gente consumir, era pra gente economizar energia. Tinha um monte de coisas lá que era para desligar a tomada, quando fosse beber água não ficar com a geladeira aberta. Foi isso que eu aprendi. Meu nome é Ana Zeidele, eu sou professora da Escola Presidente Costa de Silva. Nós recebemos a notícia para participar desse projeto com uma grande satisfação. Criamos, junto à escola, um comitê com a participação de 5 alunos. Esse comitê tinha a atribuição de desenvolver as atividades que também foram solicitadas pelo projeto e criar outras. Dentre as atividades, eu posso ressaltar que as crianças apadrinharam uma árvore, cada criança plantou uma árvore e eles cuidavam disso. E ao final de 3 meses de experiência, nós apresentamos uma grande feira cultural, todos os resultados. E no stand do Brasil, colocamos então o projeto Energia para Novos Tempos. Meu nome é Claudicia, eu tenho 14 anos, faço o 1º ano do ensino médio e estudo na Escola América Sarmento. E estou em um projeto da Eletrobras que minha professora trouxe para dentro da escola e ela conversou com os alunos e ela pediu para a gente aderir esse projeto à nossa vida dentro de casa, de consumo de energia consciente. Aí eu peguei a caderneta, trouxe e fiz o projeto aqui em casa. E foi assim que aconteceu. Meu nome é Ticiane, eu sou a mãe do Claudeci, e ele trouxe essa caderneta e compartilhou com a gente, né, de casa, para a gente aderir esse projeto aqui dentro de casa, começando daqui, para diminuir a taxa da nossa energia, porque muitas coisas a gente fazia e sabendo que a energia vinha muito alta, mas a gente não deixava de fazer, que nem deixar a geladeira aberta, deixar a luz ligada muito tempo, sem precisão. Aí a gente já cortou isso, deixando só a luz da sala ligada, deixando a geladeira fechada, mantendo sempre uma coisa bem organizada assim, e a gente pegou isso para a nossa vida. Bom. Parabéns, você que trouxe isso. É isso, como dizia Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. Muito obrigada.